A maioria das pessoas nunca vão vencer na vida, não porque elas não podem, mas porque não aguentam o peso do sucesso. E essa é a pura verdade. O sucesso, ele particularmente não é um prêmio, não é algo que você vai conquistar ali no decorrer da vida. É realmente um teste. Ele te cobra antes mesmo de te recompensar por isso. E o mundo moderno, ele te vende uma visão que dá pra vencer você dormindo 8 horas por noite, sendo equilibrado, indo às academias, tendo uma vida de fitness, indo em festinhas em finais de semana, vendo séries de segunda a segunda em horário específico, ou então no domingo, tendo vidas boas e ainda mantendo a saúde mental. Sinto muito, não dá. Existe um filósofo que fala que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. O problema de muita gente é porque elas querem o resultado, sem suportar o caminho. E particularmente elas invejam o sucesso do outro, mas não invejam o que a pessoa fez para conquistar até lá. Jean Paul dizia que o homem está condenado a ser livre. Isso significa que você é livre para escolher o sucesso, mas também é responsável por tudo que essa escolha exige. A verdade é muito simples. Quem cresce, sofre. Você vai perder amizades, você vai perder tempos de qualidade de vida, você vai ouvir muitas piadas, você vai se sentir sozinho, cansado e esgotado. Mas é nesse exato momento que as pessoas se dividem. Uns continuam e outros param. E as que continuam são as que vencem. Agora vem comigo numa imaginação. Imagina você perder tudo. Ser abandonado pela esposa, ser despejado de casa e mesmo assim ter que cuidar de um filho pequeno. E essa foi a vida real de Chris Gardner. Nos anos 80 ele dormia com seu filho no banheiro público. Ele passava o dia inteiro entregando currículos e à noite, quando não conseguia nada, ele segurava o choro para não poder dar-lhe falsas esperanças para a criança. Em certos momentos eles passavam em uns certos locais que não é muito bem confortável. Chris trabalhava de graça como estagiário em uma corretora de investimentos, sem salário, sem ajuda, sem remuneração de nada, apenas com a fé. E ele dizia: enquanto eu tiver um segundo de força, meu filho não vai sofrer. Depois de meses de rejeição, ele foi contratado. Anos depois, fundou a sua própria empresa e se tornou um milionário. Mas não foi o dinheiro que fez ele um vencedor, foi a persistência do caminho que ele perseguiu. Foi o fato de ele ter vencido a fome, o frio, o abandono. Foi o fato de ele ter vencido todas as coisas sem nunca deixar de acreditar. Provavelmente você já viu aquele filme A Procura da Felicidade, que foi tirado pelo Will Smith. Você já viu, esse filme foi inspirado na história desse cara. Mas a maioria das pessoas ignora o final e esqueceu que por detrás do sucesso existiu um homem abraçado, escondido, com seu filho em um banheiro sujo. E essa é a parte que particularmente nem todos querem ouvir. Então uma coisa que eu lhe digo: pare de esperar apoio. Você não precisa de ninguém que acredite em você. Você não precisa de uma pessoa que vai colocar aqui a mão do seu ombro e falar para você conseguir, para você persistir, porque a vitória está aí, é só você seguir em frente. Pare de pensar que vai cair alguma pessoa do céu que vai lhe apoiar, até porque não vai. As pessoas muitas vezes, quando vê que nós estamos caindo, elas desacreditam do nosso chamado, elas desacreditam que a gente vai conseguir. Apesar de ser somente uma fase ruim da nossa vida, elas apenas desistem que você já não é mais sucesso. Já aconteceu diversas vezes comigo, quando realmente eu estava aqui no alto voando e quando eu vim para baixo, muitas pessoas desistiram de continuar comigo. Muitas pessoas não conseguiram suportar a ideia de permanecer no momento baixo da nossa vida. Então assim, a maioria das histórias, todo mundo desacredita quando tá no começo, mas depois que alcança o ar, menino, é um monte de gente aplaudindo. É um monte de pessoas aplaudindo o seu chamado, o seu sucesso, e diz que conheceu você lá na época da escola. Então, cale essa boca e trabalhe em silêncio. Deixe pra fazer barulho quando você estiver fazendo sucesso. A solidão é o destino de todos os espíritos excepcionais. Quem busca o sucesso vai andar por caminhos onde muita gente não pisa, e isso é solitário, mas também é libertador. Você deixa de viver para outros e começa a construir a sua própria história. Esquece o talento. Quem tem foco vence o dom. Você não precisa ser o melhor. Você não precisa ser o maestral. Você só precisa focar naquilo que dá certo, que isso tudo vai lhe gerar resultados. Todo dia um pouco. Por exemplo, hoje eu tava zero ânimo de correr. Só que eu fui lá e mesmo assim eu fui. São 10h33 da noite. Eu tô gravando. Fui correr às 19 horas. Parei às 22 horas. Às 21 horas, desculpa. E depois disso eu pedi uma pizza, né? Uma mini pixinha mesmo. Temos que ter controle. E um suco de maracujá. Enquanto muito desiste por tédio, por preguiça, ou então porque não tá vendo resultado de imediato, eles acabam perdendo uma grande chance de vencerem na vida. Por exemplo, vários empresários de um dia que estão em alto, Thiago Finch, Primo Rico, pessoas que realmente vieram do nada, construíram seu império. Uma pessoa que todo mundo conhece a história por completo é o nosso mestre, o nosso grande Silvio Santos. Uma pessoa que veio de camelô, um cara que não tinha praticamente nada na vida e construiu tudo do zero.
Assim também como o Celso Portiolli, que tinha ali um poder de uma herança e decidiu não pegar a herança e construir a sua história do zero. Então, quer liberdade? Pague o preço. Quer ter sucesso? Vai ter que abrir mão de muita coisa. Tem muita gente que quer crescer, mas não quer perder a vida boa que leva, a vida de conforto que leva. O sucesso, ele é solitário, ele é injusto, difícil e muitas vezes cruel, mas também ele é transformador. Você vai aprender a confiar em si mesmo e vai ver que você é capaz. Você vai inspirar outras pessoas só por existir. E quando você chegar lá, vai entender que tudo valeu a pena. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte.